Bom dia, Mercado Livre. Hoje eu queria mostrar um produto que já tem mais de 3 meses comigo. Eu vejo muita gente olhando no Mercado Livre e de vez em quando pode dar uma desconfiança do produto porque não é da DJI e tudo. Então hoje eu queria mostrar certas coisas que eu tenho aqui, tipo esse carregador, que eu acho que você já viu ele, é tipo um pistola, não? E ele vem com uma ponta feita certinha para entrar na bateria, né? Aí eu tenho aqui um TB47 do Spiron One, né? Você pode ver funcionando, né? Tranquilo. E só para mostrar uma coisa, eu voo muito também. Então, de vez em quando é difícil de achar uma tomada e tudo. Esse produto é bom. Ele é bom porque eu já testei ele. Não, você vê, ele vem como sempre da marcação for DJI Inspiron. Então, só para mostrar para você, meu carro está ligado e eu vou só encaixar aqui, dans parte que eu tenho aqui. Olha, aí ligou, já está vermelho aqui. Não. Então o que acontece? Eu vou encaixar ele aqui, donc a ponta. Vamos lá. Eu vou tentar porque estou fazendo uma mão só. Então, é um pouquinho. Deixa eu ver que eu encaixo corretamente para não dar problema. Para não amassar os dentes. Então, os dentes. Tem que segurar a câmera. Voilà. Então, tá ligado e começou a carregar. Olha lá. Então, esse aparelho é bom e tranquilo. Ele funciona corretamente. E não esquenta. Logicamente, quando você acabou de voar, aí eu vou deixar um pouquinho ligado aqui, para não mostrar que, bom, não tem falha. Ele tá carregando tranquilamente. Eu vou mostrar aqui. Hop, ele tá aqui no meu compartimento. Aí tá piscando vermelho, tá? Aqui, porque bom, a bateria não acabou ainda. Ele tem um tipo para não queimar, e fazer quando é muito quente, ele não deixa carregar, não deixa, porque às vezes quando você acabou de voar e a bateria já está um pouquinho quente, então como não permite, ele não deixa carregar, tá? E então eu queria mostrar mais uma coisa. Eu tenho especialmente hoje uma bateria que me interessa muito, um drone também que me interessa, mas bom, tem pouco confiança ainda no mercado e está bastante caro. Eu tenho aqui, olha só, uma bateria do Matriz 100, ela está pouco carregada. Então eu vou mostrar como a mesma coisa, e eu vou pegar o mesmo dock aqui, ele está aqui na minha mão, aí. Opa, qu'est-ce que eu faço? Eu vou colocar a mesma coisa dentro dele. Vamos lá. Eu vou encaixar lá. Vou botar só um minuto. É que eu estou fazendo tudo uma mão. Vai ficar difícil para segurar. Deixa bem encaixar para não dar problema. Tem que ver se eu estou no lugar certo. Opa! De novo. Vamos lá devagar para não dar problema. Que eu não estou com dificuldade em encaixar ele. Logicamente, eu não estou encaixando direitinho. Eu estava do outro lado. Aí sim não vai dar nunca. Vamos lá. Deixa eu passar aqui, Voilà, aqui. Aí tudo difícil fazer tudo ao mesmo tempo. Olha só o que está acontecendo. Carregando também.
tá? Não dá falha. Ó. Ele tá lá, do meu lado, carregando, dans a mesma coisa vermelha. Então é um produto correto. Eu acho que como não tem risco, eu trabalho já 2 meses com ele, já testei ele. Ele é tranquilo, TB48D, tá? Ele é matriz, se a pessoa já conhece e tudo, não? Uma bateria como um pouco vista ainda, não? Mas funciona, tá? Então eu tenho outro modelo aqui, também já quero aproveitar. Eu vou desligar isso aqui, não? Vamos tirar dele daqui. Opa. E eu vou mostrar aqui outro modelo. Esse é, por exemplo, do Phantom 3, que ele funciona também, tá? Eu tenho 2 modelos especificados. Tanto para esse modelo, não? Aí, Inspira no ano. E eu vou mostrar aqui, ó. Tem embalagem, eu tenho também Phantom 3. Tá? Ele é feito por 2 modelos, tem 2 modelos diferentes, não pode carregar o mesmo, os dois drones, porque tem amperagem diferente, não? Então, ele vem assim, dans uma caixa, achei embalado, um pouquinho maior, nada de digitar, mas bem especificado aqui por qual drone ele é feito, não? Vou tentar de aproximar, o telefone não está bem, mas se dá para ver um pouquinho, não? E ele vem bem aqui, ó, não, 60 watts. Eu estou falando desse modelo aqui, desse modelo. E como ele existe, il y a duas versões, donc também para o Inspira no One, não? Ele é muito bom. Então eu tenho ele do meu lado, eu vou pegar ele agora. Ele está aqui. Vou mostrar lá. Esse é para o Inspira no One. Deixa eu ver se tem dar uma aproximação a ele, que é bem complicado, pode ser melhor. Não dá muito bem não. Mas você pode ver no Mercado Livre. Eu já coloquei lá e tudo há um bom tempo. Só que, bom, a diferença dele, ele não vem incluído. Ele vem tipo uma barzinha aí, separada, que você tem que encaixar. Não? Então você coloca o plug normal e você encaixa aqui, igual a a bateria que carrega em três baterias ao mesmo tempo. Então, esse aqui é bem igual. Só que um só, não? Aí vamos fazer o teste. Vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu só pegar lá. No carregador, mesma coisa. Você encaixa aqui. Aí, já encaixei aqui, não? Aí você faz o quê? Aqui você vai ver, na fonte, aqui tá marcando, olha lá, tem uma luzinha. Então, pronta a carregar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha TB48, T7, desculpa. Estou acostumado a voar com TB48. Então eu vou colocar aqui atrás, no mesmo local de sempre, não? Vou lá, tentar mostrar a você. Eu vou tentar acertar melhor. Olha, eu vou colocar agora. E vamos lá. Começou também a carregar. Aí. Não tem problema. Carrega. Ou coincidência. Donc são 2 tipos de modelo, tá? Carrega. E eu posso também desligar agora. Eu vou desligar. E pegar a Matrix 100 pour mostrar que é um carregador tranquilo. Ele carrega os 2 baterias. Aí eu vou repegar da TB48D, que é a versão matriz. Eu vou já logo procurar a entrada. Aí, tá aqui. Vamos lá. Eu vou plugar a mesma coisa. Aí, tá aí. Tá acesa. Vamos lá, colocar lá ele. Estou tentando colocar. Segura o telefone, tá bem complicado hoje, tá bem quente. Já estou suando aqui. Olha lá.
eu acabei de... Não, coloquei não. Vamos lá encaixar. Ah, meu Deus do céu. Bem, aqui tá bem quente, Oscar. Vamos lá. Acabou lá. Eu vou mostrar a luzinha. Tá bem encaixada. Aí, certinha. As dentes, sempre tomar cuidado com as dentes, são como um pouquinho, são frágeis como tudo, não? Para não amassar, para não entortar e tudo, porque, bom, acaba, depois fica difícil para carregar. Mas ele está carregando lá, tranquilo, não? Aí, matriz 100, bateria da matriz 100 também funciona. Donc, você pode, então, tem duas versões, como eu falei, um em pistola ou dans ce modèle, que é esse aqui. Opa, de novo, aí. Lá, e tá marcando aqui, ó, você vê uma luz vermelha. E ele tem uma coisa que permite de refrescar aqui também, tá? Para não ficar quente, não tá, tranquilo. Um aparelho bem feito, eu acho. Bem feito. E você pode aproveitar muito, porque você está viajando. Esqueci de carregar. O negócio do drone, você sempre. Bateria se gasta rápido. Aí para carregar depois, é um demora. Então c'est bom, você está dirigindo, você está com você está carregando, você sempre pode observar se tem um problema, ou caso se for muito quente, temperatura muito alta, é sempre difícil para tudo, para carregar, não? Então, eu acho que sou isso, e bom, você veja como você pensa, se vai ser útil ou não. Mas para mim, eu estou viajando bastante com esse modelo, porque bom, da DJI é bem carinha de carro, então para vender, acho que bom, não R$ 700, vai ser caro. Então eu ofereço também com a placa, com 3, que você pode colocar e tudo, não? E a única coisa que eu faço é sempre colocar esse aparelho, lógico, não em cima de uma coisa que pode pegar fogo, plástico, uma coisa assim. Sempre é uma coisa material duro. O mínimo, você não tem risco em qualquer coisa. Tá? Até o original do TB para carregar as baterias, sempre colocar uma fonte bem local, ou não tem risco de pegar fogo, não? Então, como pessoa do Mercado Livre, eu aguardo com suas perguntas e tudo, e aproveita, tá, dessa vídeo. Então, bom negócio a vocês e boas compras. Tchau.